Olá pessoal, eu sou o Sidney e estarei com vocês novamente apresentando o tema hoje sobre software. E nós vamos ver o que é um software. Software, ele nada mais é do que um programa de computador que é executado para uma determinada tarefa, né? Que no caso ele vai ser utilizado aí para uma tarefa específica. No caso dos computadores, nós temos os sistemas operacionais, que é o que controla todo o computador, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E temos as aplicações, que são softwares destinados a diversas tarefas, certo? Então, a definição correta seria: software é um programa de computador que executa uma série de instruções ou declarações que serão interpretadas pelo computador e seus periféricos. A gente pode, então, nesse segmento nós temos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, eles são softwares que já vem embarcado dentro do computador ou equipamento eletrônico. No caso de um computador, ele pode vir com, dependendo da marca, ele pode vir com o sistema Windows ou, ou Mac ou Linux. O Windows, ele é um sistema mais difundido, ele é um sistema mais utilizado, até pela a sua história de criação e, e história de sistema que foi distribuído. A parceria que a Microsoft fez com algumas produtoras de computador também facilitou. Então nós temos aqui o Windows pelo símbolo, esse símbolo mais parecendo uma janelinha, né, mais comum, acho que quase todo mundo deve conhecer. Nós temos o sistema Linux e suas distribuições, que é baseado em um kernel, que a gente diz um centro baseado em Unix. O Linux é representado pelo Pinguim, e aí suas derivações em volta dele existem muito mais. O OpenSUSE, o Ubuntu e o Debian, aqui em Lilás. Aí, exclusivamente para a Apple, tem o macOS, que é dado por esse ícone, é mais difundido. Nós temos exclusivamente, né, porque ele não, o Mac não, nos computadores Mac não rodam outro tipo de sistema. Já em computadores que utilizam o Windows, é possível trocar ele por uma distribuição Linux. Nós temos o LibreBSD também, que é uma distribuição baseada em Linux. E para os smartphones, atualmente nós temos o Android e temos o iOS para os iPhones, certo? Então, sistemas operacionais são distribuições em Linux, né? São Ubuntu, Fedora, SUSE, Debian e entre outros. Para dispositivos Apple, nós temos o macOS. E os sistemas de dispositivos móveis como o Android e o iOS. Então, para a gente entender melhor, sistemas operacionais, como o nome sugere, são software destinado à operação do computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e outros programas e periféricos. A gente vai poder verificar isso aqui, ó. Então, o que acontece? Todo computador ele tem disco rígido, ele tem memória, ele tem um monitor, ele tem um teclado, ele tem um mouse, entre outras funcionalidades. Normalmente uma placa de rede, uma placa de áudio. Então, esses são chamados periféricos. E o sistema operacional ele é desenvolvido exclusivamente para controle desses periféricos. Ele auxilia daí as aplicações a se comunicar com esses periféricos ou executar uma determinada tarefa. No caso do HD, ele serve para poder armazenar as informações. O monitor é um periférico de saída. O HD é um periférico de armazenamento.
Então, o monitor ele vai mostrar tudo que você está interagindo com o sistema. O teclado é um periférico de entrada, assim como o mouse, que é onde vai ser imputado ou vai ser inserido as informações iniciais para que as aplicações rode. Então, o sistema operacional exclusivamente ele faz esse controle desses periféricos e aí auxilia aos outras aplicações a interagir com esses periféricos ou realizar uma determinada tarefa. Para isso daí, nós temos os softwares utilitários, que são uma composição ou uma etapa de aplicações que vão ajudar o usuário a executar uma determinada tarefa específica. Então a gente pode dar uma olhada aqui em software utilitários. Então, software utilitários são todos os programas que a gente interage com ele para poder realizar uma tarefa específica, assim como eu já disse. Então, são softwares destinados a facilitar e agilizar a execução de certas tarefas. No caso, quando o usuário quer enviar um arquivo muito pesado, ele utiliza algum tipo de empacotador, que são chamados de zip ou RAR, né? Você adiciona arquivos dessa aplicação e ele vai compactar esses arquivos até uma taxa aceitável ou determinada pela aplicação para que fique menor o arquivo para poder ser enviado para qualquer outro lugar. Assim como nós temos os antivírus, temos algumas aplicações de monitoramento do computador, monitora CPU, monitora memória, verifica a temperatura, enfim. Nós temos também os aplicativos se dividem em outras categorias, né? Os aplicativos são programas criados para auxiliar o usuário a realizar suas tarefas, diferente dos sistemas operacionais, que são voltados para o gerenciamento do recurso da máquina. Então, os aplicativos eles subdividem em várias outras categorias que dependendo do seu uso, né? Que a gente pode verificar que nós temos os aplicativos gráficos, né? Que nem o Photoshop, o GIMP, o DaVinci Resolve, que são aplicativos que é voltado mais para trabalhos gráficos, para trabalhos de modelagem, para trabalhos de criação de vídeos, esse tipo de. Existem outros, muitos outros, né? Mas esses são os mais famosos ou mais comuns. Temos os processadores de texto, que aí entra o Word e o LibreOffice, que fazem parte dos pacotes de processamento de texto, né? No caso da Microsoft existe o pacote Office, que aí tem o Windows, tem Excel, PowerPoint, enfim, tem vários outros programas dentro desse pacote. Assim como o Libre, que ele é uma versão gratuita do pacote Office. E aí ele compõe todas essas outras opções, mas desenvolvido por uma comunidade onde ele possui código aberto para qualquer pessoa que tenha conhecimento interagir com esses ou desenvolver funcionalidades para essas ferramentas. Então, mais para processador de texto, nós temos esses dois que são os mais comuns. Existem para o sistema macOS também. Os geradores de apresentação, no caso do PowerPoint e do Impress, o PowerPoint para o pacote Office e o Impress para o LibreOffice. Bem como os bancos de dados, que são utilizados para as mais diversas aplicações. Em sua grande maioria, as aplicações precisam de um banco de dados para ser armazenadas as informações para possíveis tratamentos para diversos fins de cada aplicação. E nós temos os mais utilizados na atualidade, que é o Postgres, o Oracle e o MySQL. Mas existem tantos outros, existe Firebird, existe MongoDB, enfim, existe tantos outros. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisadinha para pegar uma relação maior dessas informações, fica a critério.
Nós temos também os navegadores, que é onde o usuário faz a interação com a internet para fazer suas diversas para fazer diversas funcionalidades para testar ou para utilizar de diversas formas, né, na realidade. Nós temos o Power Edge, que é o navegador que já vem junto com o sistema Windows. Esse é proprietário da Microsoft, é propriedade da Microsoft. Nós temos o Chrome, que é da Google, e o Firefox. Aí nós temos o Brave, que é um navegador com uma dinâmica diferente dos outros. É focado mais na parte de criptomoedas e blockchain. Nós temos o Safari e o Opera. Esses são os mais comuns, eu diria. Bom, pessoal, sobre softwares, é basicamente isso. Ele não é uma matéria tão extensa, mas a sua simplicidade se dá no fato de entender que software é o que está dentro do computador, é o sistema operacional, é o sistema que vai rodar dentro de um equipamento, independente do equipamento. E sistemas de aplicação são os que vão auxiliar o usuário a desenvolver uma determinada tarefa. E para isso nós temos diversas aplicações para diversos fins. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Vou deixar uma tarefinha aqui para vocês e vou deixar um link para vocês baixar aqui no canal, tá bom? Qualquer coisa, vão encaminhando mensagem pelo e-mail do grupo ou pelo canal destinado para as dúvidas. Pessoal, vou deixar a atividade para vocês e o link para baixar, para fazer o download quem não tiver o LibreOffice instalado no computador, para poder dar uma olhada no material sobre o Writer. E aí na próxima aula a gente vai fazer umas aulas práticas, né, sobre esse material e demonstrar como que funciona essa aplicação. Ok? Espero vocês até lá.